Roger Ben bateu na porta e disse: Vamos abrir o portão da esperança. E o que ele disse mudou a história da música. Você não sabe do que eu estou falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Ana, solta a vinheta. E o que aconteceu? Aconteceu que o Black Sabbath havia acabado de gravar o seu segundo álbum, chamado War Pigs. Era o segundo álbum da banda em menos de um ano. Eles haviam gravado War Pigs no Regent Sound Studio, lá em Londres. E era o mesmo lugar onde eles haviam gravado o primeiro álbum, o Black Sabbath. Como em time que está ganhando não se mexe, o produtor foi o mesmo, Roger Ben. Lá eles gravaram as 7 músicas que entraram no álbum e depois foram para o Island Studio, também lá em Londres, para fazer a parte de finalização. Era junho de 1970. A banda estava lá no Island Studio, pronto para refazer alguma parte, gravar algum overdub, se precisasse corrigir alguma coisa, eles estavam lá de bobeira esperando o Roger Ben terminar a parte de mixagem. E quando o Roger estava trabalhando no álbum, ele percebeu que o álbum tinha menos de 40 minutos de duração. E aí, pouco antes do almoço, ele foi lá no estúdio onde estavam os caras, bateu na porta e disse: Aí galera, precisamos de mais uns 3 ou 4 minutos de música, hein? Será que rola fazer uma jam, qualquer coisa, só pra encher linguiça? Aí os caras responderam a única coisa que eles podiam responder: Cala a boca, vai tomar no cu! Eles responderam: Claro, pode deixar, a gente dá um jeito. Aí o Tony Iommi pegou sua guitarra, os caras da banda foram até um pub, comer alguma coisa, beber uma cerveja provavelmente, e voltaram rapidamente. E quando eles voltaram, ouviram o Tony Iommi tocando um riff de guitarra, eles ficaram muito empolgados. O Bill Ward conta que ele ouviu aquele riff, ele já saiu correndo, pegou a baqueta, começou a tocar, o Ozzy já pulou pro microfone e começou a cantar um monte de palavras desconexas, que era assim que ele criava a melodia vocal. O Geezer Butler ouviu e falou: porra, isso daí dá um puta som. Daí ele começou a escrever a letra da música que ficou conhecida como The Paranoid. 20 minutos depois que o Roger Ben havia batido na porta, a música estava pronta. A parte engraçada é que tanto o Ozzy quanto o Tony Iommi disseram que eles não sabiam o que significava The Paranoid, ou o paranoico. O Tony falou que eles estudaram na mesma escola merda lá na Inglaterra e que eles não se lembram de ter ouvido essa palavra antes. A letra de Paranoid é bem pessoal. Foi o Geezer que escreveu, como a maioria das músicas do Black Sabbath na época. Ele também não entendia muito bem o que significava paranoide, ou a paranoia. Mas na época ele estava sofrendo com uma depressão, porque ele era bastante jovem e havia perdido um familiar que era bem próximo. E outro fato interessante que estava deixando ele um pouco perturbado da cabeça, vamos dizer assim, é que durante as turnês naquela época, ele passava muita fome. Que o Geezer Butler e sempre foi vegetariano. Então, em 1970, não era uma coisa muito comum, tinha poucas opções de alimentação, de comidas substanciais pro Geezer. E por causa disso ele acabava passando muita fome durante as turnês. E isso deixava ele um pouco preocupado, né? O Geezer, ele nunca comeu carne. Inclusive o Ozzy conta que a única vez que ele viu o Geezer Butler colocar um pedaço de carne na boca foi nessa época, durante uma excursão na Alemanha. O Geezer estava morrendo de fome e a única coisa que tinha para comer era um pedaço de salsicha. E o Geezer comeu e acabou quase morrendo literalmente, porque ele teve uma intoxicação alimentar e acabou passando muito mal. E prestando atenção na letra, dá para perceber o pedido de socorro que o Geezer estava fazendo para o mundo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo e ele achou que era uma paranoia, quando na verdade ele estava passando, como eu disse antes, por um momento de depressão. No final daquele dia, The Paranoid virou simplesmente Paranoid. E o álbum, que seria chamado de War Pigs, passou a ser chamado de Paranoid. O Black Sabbath nunca havia feito uma música assim com cerca de 3, 4 minutos, uma música tão curta que poderia ser tocada na rádio, em programas de televisão, em qualquer lugar. Então o pessoal da gravadora se empolgou e imediatamente trocaram o nome do álbum. Também tinha a questão da guerra do Vietnã rolando nos Estados Unidos e eles estavam um pouco receosos de usar o nome War Pigs. A parte engraçada é que eles mantiveram o mesmo conceito que o Keith Macmillan
Sim, ele mesmo, o mesmo cara que havia desenvolvido a capa, a arte da bruxa, para o primeiro disco do Black Sabbath, foi ele que desenvolveu a capa do segundo álbum, War Pigs. E ele trabalhou com aqueles esgrimistas vestindo cor-de-rosa porque fazia uma alusão aos porcos, né? Como a cor da pele dos porcos. War Pigs, então ele colocou como se fossem guerreiros porcos ali na capa do disco. E os caras da banda não tinham muita força naquela época para poder brigar com a gravadora e simplesmente aceitaram. O Ozzy ficou revoltado com isso. Ele falou, meu, mas o que tem a ver aqueles caras de rosa, com uma espada na mão, o que isso tem a ver com Paranoid? E o melhor amigo dele, Bill Ward, deu uma resposta que acalmou o Ozzy pelo menos por um bom tempo. Bill Ward falou, calma Ozzy, relaxa. Aquela capa significa que são 4 esgrimistas gays paranoicos. Espero que vocês tenham gostado dessa história e tem muito mais coisa para contar do Black Sabbath. Então você já sabe o que fazer, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Valeu?